Estes são os santos que receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. É a geração dos que buscam a Deus. Salmo 23. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Celebramos hoje a memória litúrgica de São Domingos, presbítero e fundador. São Domingos nasceu na Espanha em 1170 e faleceu na Itália em 1221. Ordenado presbítero, dedicou-se aos estudos de filosofia e teologia e às práticas de piedade. Estudioso da Bíblia e grande pregador, fundou a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, com a finalidade de anunciar a Boa Nova ao mundo. Foi entusiasta da oração popular do Rosário. A seu exemplo, proponhamos-nos anunciar com coragem e dignidade o Evangelho da salvação. Arauto do Evangelho, sublime pregador, Domingos traz no nome o dia do Senhor. Qual lírio de pureza só teve uma paixão, levar aos que se perdem a luz da salvação. Seus filhos nos envia, por eles nos conduz, as chamas da verdade espalham sua luz. Maria ele coroa com rosas de oração. Por toda a terra ecoa do anjo a saudação. Com lágrimas e preces pediu por todos nós. Que Deus, que é uno e trino, atenda a sua voz. Tomemos a palavra de Deus nesta terça-feira e rezemos com esta palavra. Deixemos que esta palavra possa alimentar nosso coração, alimentar nossa vida. Deixemo-nos conduzir sempre pela palavra de Deus. Evangelho narrado segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar
a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Jesus, neste texto do Santo Evangelho, que é uma continuação do Evangelho de ontem, onde Jesus saciara 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Este texto é uma continuidade, como já falei. Depois desta multidão ter sido saciada, Jesus envia os discípulos para outra margem, e ele sente a necessidade de subir ao monte para rezar. Com isso, nós podemos compreender aqui e perceber um detalhe importante, essencial para a vida cristã. É preciso trabalhar, é preciso realizar a obra, é preciso dedicar-se, mas também é necessário parar, subir ao monte para reabastecer as forças, para encontrar força, ânimo, coragem para continuar a missão. Jesus sobe ao monte para rezar a sós. A sós com quem? Com o Pai. Falar com o Pai, na intimidade com o Pai, em silêncio, para dirigir a sua oração ao Pai. Com isso, ele nos lembra, ele nos convida, ele nos ensina e nos motiva a subir ao monte, para que nós também possamos rezar. É preciso rezar. Ativismo sem ação não funciona. Não funciona. Depois, os discípulos tomam o barco e seguem para Genezaré, mas ao longo da viagem, Jesus vai caminhando sobre as águas até os discípulos. Quando veem Jesus caminhando sobre as águas, eles ficam com medo e começam a gritar: é um fantasma. E Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. O medo nos faz ver fantasmas, o medo paralisa-nos, o medo nos faz ver figuras, imagens. Cuidado com o medo. Jesus pede coragem. Os fantasmas, os fantasmas da vida, da missão, e nós precisamos ter muita atenção para não sermos tomados pelo medo e ficarmos presos a algumas coisas que nem sentido têm. Às vezes nos prendemos a detalhes, a coisinhas que nem sentido têm e que não nos ajudam no caminho, não nos ajudam no trilhar da estrada. Por isso esta palavra de Jesus é tão importante hoje para nós. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Quando Jesus diz isso, aí aparece mais uma vez a figura de Pedro, querendo caminhar sobre as águas, querendo fazer a mesma experiência com Jesus e de Jesus. Pedro diz: Senhor, permita-me que eu caminhe também sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar e vai caminhando. Quando chega a uma certa altura, Pedro começa a afundar. O que nós podemos entender daqui? A imagem do mar é sempre referente à nossa vida. A vida da gente, que é cheia de altos e baixos e tem perigo, inclusive, de nos afundar e de nos sufocar. Enquanto Pedro caminhava olhando para Jesus, com o olhar fixo em nosso Senhor, Pedro não afundava. Pedro permanecia firme. Mas no momento em que Pedro olhou para os lados, olhou para si mesmo, deixou-se tomar pelo medo, Pedro começa a afundar. E grita: Senhor, socorre-me, eu estou perecendo. Repare comigo e pense comigo, meu irmão, minha irmã, se nós não somos assim. Quando nós caminhamos olhando para Cristo, nós caminhamos de verdade. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, para olhar para nós mesmos, para a nossa vontade, para os nossos interesses, para o que eu quero, para o que eu desejo,
eu começo a afundar. Eu começo a ficar sufocado, eu começo a viver de aparência, eu começo a viver em mim mesmo e começo a me afogar, a me sufocar e aos poucos ir me afastando do ideal, e a tendência é que eu não chegue lá. E o que Jesus diz a Pedro? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ora, a palavra de Jesus para nós. Homens de pouca fé, por que vocês duvidam? Dizendo isso para mim, dizendo isso para você. É exatamente esta palavra que também hoje vem para chamar a nossa atenção. Nosso coração às vezes é duro, é insensível, é indiferente, e a gente precisa ter cuidado com isso. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Chegando ali, Jesus continua a viagem, chega à outra margem como ele queria, e uma multidão de pessoas vai ao seu encontro, e todos aqueles que tocavam a barra do seu manto eram curados. Jesus vai passando em meio às pessoas e fazendo o bem, curando a tantos, resgatando a vida de tantos, devolvendo a alegria de tantos irmãos. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra no início deste dia possa nos fortalecer verdadeiramente em nosso caminhar, em nosso peregrinar, na nossa missão. Hoje é terça-feira, também votivo aos santos anjos da guarda. Peçamos a nosso Senhor que nos conceda sempre a proteção destes seres celestiais. Peçamos a nosso Senhor a força, o ânimo para bem viver a nossa vida, a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe por intercessão de São Domingos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.